gravando aqui novamente a aula de vocês. Como eu comecei falando anteriormente, a partir da semana que vem, a gente vai normalizar os horários, significa dizer que vocês vão ter aula na quinta-feira, de 1h30 às 3h30, e na sexta-feira, de 8 às 10 da manhã, tá? Que vai ser o horário da disciplina durante o semestre normal, né? Semestre corrente, quando está de forma presencial, certo? Eu vou organizar lá no Google Agenda lá e mandar para vocês o convite lá, só para poder deixar formalizado, tá? Essa semana, amanhã, a gente não vai ter aula na sexta-feira, mas a partir da semana que vem a gente já começa. Quinta, 1h30 às 3h30 da tarde, sexta-feira, 8 às 10 da manhã. Tá? Então, vai ser 2 aulas por semana. No total, a gente vai ter mais ou menos aí 2 meses para acabar a disciplina. Tá? No Moodle já tem um banco de questões já inserido já, todo o banco de questões já está inserido, como vocês estão vendo aí minha tela aí, certo? Aqui é o Moodle, aqui tem a turma de vocês, as duas turmas estão iguais, certo? E eu já coloquei aqui essa lista de exercícios antigos, isso aqui é a parte de revisão também já é antigo, isso aqui foi que a gente já fez em mês de junho, né? E isso aqui também a gente já fez no mês de junho, menos a aula de hoje, que é a aula de funções quadráticas. Tá? Aí já coloquei aqui um simulado, né, tanto para a semana passada como para essa semana. Esse simulado, vocês vão ter 10 questões para fazer em 120 minutos, certo? E é objetivo, tá? Além disso, a gente pode ter também o banco de questões aqui. Eu vou fazer um simulado geral para vocês, nesse banco de questões. E nesse banco de questões, vocês vão ter aqui mais de 400 questões para fazer, né, se quiserem fazer, certo? Então, você tem muitas opções em relação à questão de todas elas de forma objetiva, tá? Então, e eu vou colocar outras questões, que é das provas de vocês, um pouco diferente, mas na mesma ideia, das provas de vocês e do teste de nível, tá? Eu vou colocar isso ainda. Eu estou fazendo isso, mas aí tá devagar. Entre outras coisas para fazer, acaba ficando um pouco devagar. Belezinha? Tá claro para todo mundo aí? Sim, né? Então, pessoal, a aula de hoje vai ser sobre funções quadráticas, certo? Com um pouquinho de meme, né? No fim das contas. Tá? Então, a gente vai ter a aula de pré-cálculo novamente, né? Só que a pré-cálculo, a disciplina de pré-cálculo, como eu falei para vocês, é de revisão de funções. Então, a gente vai começar a revisar hoje função quadrática, semana que vem função polinomial e assim por diante, certo? Eu espero que vocês estejam aí vendo na câmera, que eu vou deixar esses livros. Deixa eu ver a minha foto aqui na câmera aqui, para poder mostrar o livro direitinho para vocês. Aqui. Esse livro é chamado A Matemática do Ensino Médio, certo? É um livro do Elo, né? Eu acho que todo mundo consegue enxergar isso aqui. É um livro muito bom para quem quer fazer uma revisão de funções e a um bom nível matemático, tá? Ele é um livro matemático, é um livro de um matemático, na realidade, né? Do Elo. Aí, ele tem esse livro, Matemática para o Ensino Médio, volume 1, o volume 2 e o volume 3. Além disso, ele tem esses livros aqui, que eu vou mostrar para vocês, é onde eu vou tirar minhas aulas, quando a gente for trabalhar com outro tipo de função, né? Esse daqui, função trigonométrica, né? Que seria trigonometria e números complexos. Mas tudo a nível médio, tá? Nível de ensino médio. Só que o livro é de matemática, então ele é um pouco mais pesado, tá? Esse daqui só sobre polinômios. É só sobre polinômios. Também da mesma editora, né? Da SBM. Certo? Esse daqui é do Antônio Caminhos. Não é do Elo. E esse daqui é do Elo. Esse é logaritmos. Certo? Esse é muito bom também. E tem, por fim... Não, esse aqui não. Esse aqui é outra história.
Bom, então isso aí, se quem gosta de matemática e quer dar uma revisão de matemática, quer dar uma leitura num livro um pouco mais matemático, tá? São livros que eu indico para vocês, certo? Aí vamos lá, voltando aqui à aula, né? Eu espero que vocês estejam bem, e a gente está passando bem. Eu espero que esse mês de junho, né, que passou, né, vocês devam ter conseguido aprender alguma coisa e deve ter funcionado para alguma coisa essas aulas de revisão. Espero, pelo menos. Então, dando início aí, né, a aula de vocês é sobre funções quadráticas, né? Obviamente, relacionada a pré-cálculo, certo? E aqui é só um memezinho aqui, só para dizer para vocês, para prestar atenção na aula, né? E aí tem um Naruto aí, só para dizer que sofre porque meu pai não me dá atenção. No meu caso aqui, quem sofre sou eu, porque vocês não me dão atenção, né? Certo? E tem outro aqui, nada religioso, tá? Por que a gente deve estudar parábolas, né? Aí o cara vem aqui, vocês colocam, não são mais as parábolas de Jesus, né? Aí tá aqui Jesus ensinando parábolas, tá? Então até Jesus ensina parábolas aí para vocês aí. Certo? Deixa eu ver se tem alguém pedindo aqui permissão para entrar. É isso mesmo. Do nada, cara, exatamente. Bom, continuando, né, onde é que a gente pode visualizar uma função quadrática no dia a dia, né? Em que situações a gente consegue representar o gráfico de uma parábola, né? Que tipo de situações? Né? Por exemplo, na natureza, né? Na comunicação, na engenharia, na indústria, no comércio, nas comunicações ou na arquitetura, certo? E se eu disser para vocês que a gente pode ter esse tipo de parábola, né? Até na arte. Vocês observam a parábola. Aqui também é uma parábola, tem várias parábolas aqui, só que são círculos, né? Mas você pode, quando você corta isso aqui pelo meio, você pode descrever isso aqui como sendo uma parábola também, no fim das contas. Tá? Aqui você tem parábolas na natureza, certo? Você tem parábolas na arquitetura, isso. Tá? E, novamente, parábolas na arquitetura, na construção de pontes, né? Por que você pode dizer que isso aqui é uma parábola na arquitetura? Porque quando você pega, você traça essa ponte aqui, né? E traça um perfil de alguma função matemática que melhor representa essa ponte, a função matemática que representa essa ponte é uma parábola, tá? E até no esporte, a gente tem parábolas também. Obviamente, aqui ele está falando não de parábola em si, né, porque o movimento é de uma parábola, mas o movimento aqui tem mais a ver com física, que seria lançamento de projéteis. E a gente vai ver uma aplicação de física depois de aprender o que é uma parábola, o que é a função do segundo grau, tá? Função quadrática, no caso. Então, só para deixar claro para vocês, né, aqui eu tenho o Buzz Lightyear aqui falando que parábola existe em qualquer lugar, né? Mas na realidade não é isso, né? Que seja parábola, sim matemática. Matemática e física a gente pode ver em qualquer situação, tá? De uma forma bem geral. Então, qual a definição de uma função quadrática? Certo? Uma função quadrática, f de r em r, né? Uma função que tem o domínio em r. Opa, vou voltar aqui, foi mal. Tem que habilitar a canetinha. Uma função que tem o domínio em r, tá? E a imagem em r. Quando você tem três números reais, ela é definida quando você tem três números reais, quaisquer que sejam eles, com o primeiro termo diferente de zero, certo? Com a diferente de zero. Você pode escrever a função como sendo da forma f de x igual a ax mais bx mais c para todo x pertencente aos reais. Esse tipo de função é dado o nome de função quadrática ou função do segundo grau, certo? Obviamente, a função do segundo grau tem sua origem na resolução de equações de segundo grau, tá? É diferente, uma função para uma equação, tá? Tem uma diferença, certo? A função
você teria algo do tipo f de x, certo? F de x igual a alguma coisa. Já a equação, você pode tomar, por exemplo, f de x igual a um valor numérico qualquer. Quando você toma f de x igual a um valor numérico qualquer, você tem uma equação, certo? Aí, como eu falei para vocês, a origem do estudo de função está relacionado com a resolução de uma equação de segundo grau, né? E é um problema dos mais antigos, certo? Acho que está entrando alguém aqui. Deixa eu botar aqui. Está entrando. Ó. É um dos problemas mais antigos da matemática, certo? Só para vocês terem ideia, 4.000 anos antes de Cristo, você já tinha lá os babilônios, né? Exemplo de texto escrito pelos babilônios, certo? De problemas envolvendo a equação de segundo grau, certo? Então, o problema não foi resolvido inicialmente por Bhaskara, mas sim muito antes de Cristo, né? Bhaskara, se eu não me engano, é do século XII depois de Cristo, eu acho. Tá? Enfim, aí ele fala o seguinte, o problema foi o seguinte, né? Relacionado aos babilônios. Em termos geométricos, ele tinha um retângulo, certo? E nesse retângulo, ele dizia que você conhecia seu semiperímetro e a área P. Aí ele falava o seguinte, que a área vai ser igual a somente o quê? A x vezes o semiperímetro menos o x, certo? É como se você estivesse pegando a área, suponha o seguinte, você tem um retângulo, se você tem um retângulo, vou botar aqui a canetinha, né, só um momento, se você tem um retângulo, significa dizer que aqui você tem lado A e aqui você tem o lado B. A área, é fácil entender, hoje a gente sabe disso, com certa tranquilidade, que a área é simplesmente A vezes B. Se a área é P, beleza, certo? Aí, o perímetro de um retângulo, de um semi-retângulo, é simplesmente a soma de tudo isso, né? A soma de todos os lados. Então, você teria 2A mais 2B, isso sendo o perímetro. Aí você teria como esse perímetro, que ele chamou de S. Né? Não é nem S, não, é semiperímetro, né? O S é semiperímetro. O perímetro todo é S menos X, por exemplo, S mais X. Esse é o perímetro todo. Opa, deixa eu ver qual é a mensagem aqui. Já vai. Não está conseguindo escutar, não? Enfim, melhorou, cara? Tá dando certo? Voltando aqui ao programa inicial aqui. Não está escutando e conseguindo escutar, fica difícil. Então, você tem aqui, se esse P, né? Se esse P é a área, certo? É como se isso aqui fosse uma base, isso aqui como se fosse uma altura, tá? Então, base vezes altura é uma área. Aí você pode ter uma equação do segundo grau envolvendo base e altura, tá? Aí, como é que a gente faz para encontrar as equações, as raízes dessa equação, sem aplicar, né, essa solução aqui, né? Que a gente disse que foi determinada por Bhaskara, certo? Aí os babilônios, tinha texto lá que ele dizia o seguinte, ó, né, ele dá uma regra de como você poderia achar a solução dessa equação. Ele dizia que você tem que elevar ao quadrado a metade do semiperímetro, tá? Elevar ao quadrado a metade do semiperímetro. A metade do semiperímetro é S sobre 2. Elevar isso ao quadrado, subtrair da área, menos... Só um momento que está entrando gente aqui. Pronto, subtrair da área menos P. Voltando aqui o que a gente está escrevendo, né? Você tem a metade do semiperímetro ao quadrado, menos P. Metade
eleva ao quadrado a metade do semiperímetro. Subtraia a área, certo? A área é P. E extrai a raiz quadrada da diferença. Então, você tem que extrair a raiz quadrada disso. É o que tem escrito bem aqui, não é? Depois, ao resultado, some ao resultado o semiperímetro. Se você pegar isso aqui, a metade do semiperímetro, isso aqui você teria o maior número, certo? Era dessa forma que os babilônios faziam, né? E se você pegar esse menor número aqui e for calcular o S menos X, que é o outro resultado lá, que você obteve X, você obteve S menos X. Aí S menos X é só você pegar essa parte e retirar S, certo? Então, era assim que eles indicavam. Vamos escrever isso na lousinha lá, né? Na outra lousinha. Vou apagar isso aqui. Lá. Olha só. Tá aqui a canetinha aqui. Você tinha a metade do perímetro. Isso estranho? Assim. Então, diminui isso aqui. Você tinha a metade do semiperímetro ao quadrado, menos a área. Você retirava a raiz disso tudo e somava a metade do semiperímetro. Isso era o maior número, certo? Aí você tinha lá que P era igual a X vezes S menos P. Se X é uma solução, S menos P ela também é uma solução. A gente vai ver já já isso, certo? Por que que isso aqui acontece? O cachorro tá só latindo aqui em casa. Tá com raiva, tá bem vendo o gato ali. Olha que ele olha para mim todo dia, olha. Então, quando você faz S menos X, você está tirando S menos o valor de X. X é tudo isso, não é? Então, ficou S sobre 2 menos, esse aqui está mais, fica menos, a raiz quadrada de S sobre 2 ao quadrado menos P. Meu filho, tem que ter autoestima alta mesmo. S menos S sobre 2, obviamente, é S sobre 2, menos a raiz quadrada de S sobre 2 ao quadrado menos P. Tá? Todo mundo consegue entender isso, né? Foi feito? Sim, sim, beleza. Então, dando continuidade, certo? Dando continuidade, como é que a gente constrói o gráfico de uma função do segundo grau, né? O gráfico de uma função do segundo grau, obviamente todo mundo consegue entender que o gráfico de uma função é simplesmente você sempre traçar, né, os pontos, e nesses pontos você vai interligando esses pontos, e o gráfico da função do segundo grau vira uma parábola. Tá? A gente já estuda como é que seria essa parábola. Só que essa parábola ela tem alguns detalhes a mais. Primeiro, o ponto mais baixo ou mais alto é chamado de vértice, certo? O ponto de máximo ou de mínimo é chamado de vértice, tá? E tem outro ponto que você tem, que é chamado de foco. Esse ponto chamado de foco é como se você estivesse lançando aqui um feixe luminoso, que vem aqui de uma certa forma, aqui batendo aqui na parábola, e esse feixe luminoso volta passando pelo foco, tá? É como se você tivesse uma antena, por exemplo, e a antena faz o quê? Ela acaba guiando para um determinado ponto toda a fonte luminosa, né? Antena não, né? Como é o nome daquele bichinho que você queima? Não, lupa. Pronto. Certo? E o espelho lá é um espelho, tem que lembrar se é côncavo ou convexo, não lembro mais não. Mas você tem um tipo de espelho que tem uma curvatura que é parecido com uma parábola, tá? Então, você teria ali um foco associado àquele espelho, certo? E, além disso, você tem uma diretriz.
essa diretriz está relacionada também com foco. Se você pegar a distância daqui, ó, desse foco a qualquer ponto na parábola, e medir a mesma distância na forma vertical, se aqui é D, aqui também é D, então essa distância daqui para cá é D, essa distância daqui para cá é D, e esse ponto bem aqui é chamado de diretriz, tá? Então, se você medir esse ponto novamente daqui até aqui, você vai perceber que isso aqui é A, né? Qualquer ponto do foco até a parábola, até o gráfico da parábola, desceu aqui, a distância A, esse ponto é a diretriz, certo? Tudo bem para vocês? E ainda tem mais ainda, que é o tal do eixo de simetria. O que é esse eixo de simetria? É o eixo que corta o vértice. Se num lado você está decaindo, no outro lado você está aumentando, certo? Você está subindo. É um eixo que você olha para um lado, é como se você estivesse colocando um espelho plano, certo? O que você está vendo de um lado, você está vendo do outro, tá? É a mesma coisa. O que você está vendo de um lado, você está vendo do outro, então é como se você tivesse um eixo de simetria, certo? E tem mais outro detalhe nisso, que é uma coisinha chamada de excentricidade. Tá? É só detalhe de geometria analítica, que depois vocês podem dar uma olhada. Essa excentricidade é a distância do foco até a parábola, dividido pela distância da parábola até a diretriz. Como as distâncias são iguais, Dzinho e Dzão são iguais, significa dizer que a excentricidade da parábola é sempre 1. Beleza pura? São questões de geometria, tá? Bom, e só para não ficar muito cansativa a aula, né? Vou falar um pouquinho de uma piada da nerd, né? Para quem não assiste aí The Big Bang Theory, tá aqui o Sheldon, e ele conta aquelas piadas sem graça dele, né? Qual a bebida que um bebê parábola bebe, né? Uma porra desse tipo, né? Qual a bebida de um bebê parábola, né? Obviamente, é uma fórmula quadrática, né? Ou, para quem é religioso, então Jesus disse, y é igual a x ao quadrado mais bx mais c. E nada tem a dizer, a não ser que seja uma parábola, né? Bom, continuando, tem mais outro detalhe da parábola, que é uma propriedade bem interessante. Se você pegar uma parábola, vou botar lá na outra lousinha, né? Certo? Se você pegar aqui a parábola, para a tela, eu vou desenhar aqui uma parábola de qualquer forma, tentar desenhar ela de qualquer forma aqui, ou no eixo X, ou no y, enfim, não importa muito. Tá? Suponha que isso aqui seja uma parábola, certo? Aí o que é que acontece se você pegar essa parábola e começar a girar? Que tipo de figura você está formando ao pegar essa parábola e girar, né? Todo mundo consegue entender que se você pegar essa parábola e começar a girar, você vai tipo formar um parabolode, né? Que seria uma antena, certo? Então essa antena, que é esse parabolode, ou a parábola que você pegou e girou, certo? Ela tem algumas propriedades, que é essa concentração em relação ao foco, né? Que a gente já começou já falando bem aqui, em relação ao foco, né? E essa propriedade aqui, ela foi determinada, foi feita, né? Vamos dizer assim, muito tempo atrás, tá? Por incrível que pareça, a gente tem que a fama da superfície parabológica remota da antiguidade, né? Tem uma história de Arquimedes que diz que ele destruiu uma frota daquela que situava ao redor daquela cidade, né? Incendiando os navios por um paraboloide, né? Através do sol sendo refletido, o paraboloide focava em um único ponto e queimava os navios. Tá? Então, é uma lenda que se conta, mas ninguém sabe se isso é verdade ou, enfim, a teoria é possível, mas o porém é fazer um espelho na época que fosse realmente condizente com a lenda, né? Você teria que fazer um espelho altamente polido e esse espelho, bom, teria que ter um determinado foco, uma determinada curvatura. Então, para a época, ninguém sabe que ela seria 250, né? Antes de Cristo. Para a época, ninguém sabe se teria como fazer essa brincadeira, tá? Então, aqui você tem
Essa ideia é a ideia de ondas, né? Ondas de calor, de rádio, qualquer outra natureza, que quando refletidas na superfície de um parabolóide, concentra em um único foco, assim reforçando grandemente o sinal recebido, certo? Outro instrumento atua inversamente, concentrando na direção paralela ao eixo os raios de luz que emanam no foco. Como exemplo, citamos holofotes, raio de automóveis, né, e uma simples lanterna de mão. Enfim, então, a partir dessa lenda, a gente tem aí várias aplicações, né, a partir dessa lenda e da matemática de você gerar a parábola e transformar num paraboloide, certo? Aí, bom, pessoal, continuando, né, a brincadeira, a gente tem aqui que a gente tem como construir um gráfico de uma função quadrática. A gente já sabe, se você vê uma parábola, a função que está associada àquela parábola é uma função quadrática, certo? Para você poder construir o gráfico dessa função, você vai ter que fazer algumas brincadeiras. Primeira coisa, é determinar quem são as raízes. As raízes são esses pontos, certo? Que tocam o eixo das abscissas, tá? Esses são as raízes. Aí a gente vai fazer isso daqui a pouco, como determinar essas raízes, tá? E depois de você determinar as raízes, você tem esse ponto bem aqui, que é o valor do C. Por que isso aqui é o valor do C? Repare que aqui é o ponto onde tem a origem. Se aqui é onde tem a origem, significa dizer que o valor de x é zero. E você tem como equação do segundo grau, uma função do segundo grau, ax mais bx mais c. Isso daqui é igual a f de x. Logo, f de x é igual a x ao quadrado mais bx mais c. Quando você toma x igual a zero, f de zero, todo mundo entende que isso é c. Por que é c? Porque x é zero. Então, esse valor vai-se embora. X é zero, esse valor vai-se embora. Sobrou só o c. Logo, o ponto da parábola que toca o eixo y, o eixo das ordenadas, é o valor de c. Certo? Então, a gente já conseguiu determinar, olha, para a gente poder fazer isso, a gente tem que determinar as raízes, né? E o ponto que toca o eixo das ordenadas, a gente já sabe que é o valor de C. E tem mais outro detalhe, que é esse vértice, que a gente vai já aprender como a gente calcular esse vértice, tá? Mas antes disso, a gente tem que determinar uma coisinha chamada concavidade. Quando A é maior do que zero, a gente vai ver isso mais com calma quando a gente vai fazendo o cálculo, tá? Que é vendo derivadas. A gente vai perceber que esse A, na realidade, é uma derivada segunda, e quando a derivada segunda é positiva, significa dizer que você tem um valor de mínimo. Então, isso aqui é um valor de mínimo, tá? Quando a derivada segunda é negativa, você tem um valor de máximo, certo? E tem outro detalhe, que aqui você está decrescendo e aqui você está crescendo. Então, a derivada primeira aqui é negativa, enquanto que aqui é positiva, certo? A gente vai ter essa brincadeira, tá? Mas isso a gente vai ver com calma em cálculo. Então, toda vida que você tiver o A maior do que zero, né, a parábola é para cima. A menor do que zero, a parábola é para baixo, certo? Continuando, né, a gente tem aqui os zeros da função, certo? Ele pode ter duas raízes, porque a função é uma função quadrática, ele pode ter duas raízes reais, pode ter duas raízes complexas, podem ter duas raízes iguais, reais e iguais, tá? Quando é que as raízes são complexas? Aí você vai fazer lá pelo delta, né, lá de Bhaskara lá, que a gente já está acostumado a trabalhar, toda vida que o delta for negativo, tá vendo que aqui é o eixo x, a parábola não toca no eixo x, por quê? Porque o valor de delta garante que a função existe, mas garante que o valor que toca no eixo x é imaginário. Então, a gente não tem raízes para essa solução, certo? E o A é maior do que zero significa dizer que a parábola é para cima, A menor que zero significa dizer que a parábola é para baixo, tá? E aqui você tem novamente o delta menor do que zero. Quando o delta é igual a zero, você tem duas raízes reais e iguais, tá? Então, esse ponto bem aqui é o ponto de mínimo, é o vértice. Então, quando o delta é igual a zero, tá? O ponto de mínimo ou de máximo toca o eixo x,
E além disso, ainda é o vértice, certo? Quando o delta é maior do que zero, aí você tem duas raízes reais distintas, certo? E além disso, a parábola pode ser para baixo ou pode ser para cima, dependendo do valor do A, tá? Mas você tem duas raízes reais e distintas. A gente vai ver isso com calma daqui a pouco, né? Obviamente, a gente vai ter agora o estudo do sinal da função. O que seria esse estudo do sinal? A gente tem que a função, toda vida que você tem o eixo x aqui, e aqui você teria o eixo y, por exemplo, certo? Toda vida que o eixo y tiver abaixo de x, o que está abaixo de x, quando você vai analisar o gráfico, esse aqui é negativo. O que está acima, isso aqui é positivo. O que está abaixo é negativo. O que está acima é positivo. Certo? Então, quando você vai analisar uma parábola, se ela tiver, voltando na figura anterior, por exemplo, se ela está totalmente acima, significa dizer que ela é positiva em toda a região. Se ela está totalmente abaixo, ela é negativa em toda a região. Nesse caso aqui, ela é positiva, mas aqui também é positivo, aqui também é positivo, aqui também é positivo. Ela não tem nada de negativo. Aqui é o contrário, né? Tudo negativo. E aqui, você tem que ela é positivo, aqui você tem que ela é positivo, mas dentro desse intervalo aqui, ela é negativa. Aqui é o contrário, aqui ela é negativa, negativa. Mas entre as raízes, ela é positiva, tá? Então, é dessa forma que a gente faz o sinal da função, né? E agora a gente vai passar para a próxima parte, que é a parte de cálculo, de como fazer algumas coisas, tá? Então, vamos lá. E depois a gente vai fazer os exercícios. Só um momento aqui, pessoal, só para ver se está tudo ok. Não, aqui está muito certo, não. Deixa eu sair aqui para ver. Basinho, exatamente. Bom, tá tudo ok, né, pessoal? Vamos limpar isso aqui. Bom, a função do segundo grau é do tipo f de x é igual a ax ao quadrado mais bx mais c, certo? A multiplicação em sala, como é que a gente faz para encontrar as raízes dessa função? E você vai dizer que ax ao quadrado mais bx mais c é igual a zero, tá? Então, quando você faz essa brincadeira, né, aí você coloca um a em evidência, por exemplo, você teria x ao quadrado mais b sobre a, né, se você dividir todo mundo por a, mais c sobre a, isso igual a zero, tá? Se você pegar agora e separar, você teria x ao quadrado mais b sobre a vezes x. Ei, professor, volta um pouco que falaram que travou aí. Certo, meu filho, volto sim. Vamos lá, o que eu estou fazendo aqui é o seguinte. Eu estou pegando a função, escrevendo a função do segundo grau. Opa. Escrevendo a função do segundo grau, certo? Essa função aqui. Aí escrevi ela, eu quero encontrar as raízes dessa função. Escreva. Quero encontrar as raízes, tá? Para eu poder encontrar as raízes, eu tenho que dizer que a minha f de x é o ponto onde a minha f de x é igual a zero. Isso são as raízes. As raízes são os pontos onde o gráfico toca no eixo da coordenada, né? No eixo x, certo? Para poder fazer isso, o que foi que eu fiz? Eu igualei a f de x igual a zero. Então, está aqui, ó, ax ao quadrado mais bx mais c igual a f de x, que na realidade a gente está dizendo que é zero, certo? Colocou o a em evidência. Colocar a em evidência significa dizer que eu estou dividindo todo mundo por a, né? Então, a dividido por a é 1, está aqui. A ficou b dividido por a e c dividido por a. Agora, o que foi que eu fiz? Eu separei de um canto o que tem x e no outro o que não tem x.
tá? Eu posso continuar essa separação e dizer o seguinte, que você vai ter x ao quadrado mais b sobre ax igual a menos c sobre a. Todo mundo entende isso? Sim, né? Então, ó, eu vou dar continuidade aqui em algum ponto aqui desse negócio aqui. Ó, tá aqui. Voltando aqui para a caneta. Então, a gente tem x ao quadrado mais b sobre a x igual a menos c sobre a. Aí eu vou fazer o seguinte. Eu vou multiplicar todo mundo. Eu vou somar, na realidade. Multiplicar não. Eu vou somar todo mundo dos dois lados. Certo? Uma coisa que é para complementar o quadrado dessa expressão. Para me completar o quadrado dessa expressão, eu tenho que somar b 4 ao quadrado, b ao quadrado sobre 4 ao quadrado. Por que que eu posso fazer isso? Para poder transformar esse cara aqui nesse lado em um quadrado perfeito, certo? Se eu somei desse lado o b sobre 4a ao quadrado, então desse outro lado eu também tenho que somar b ao quadrado sobre 4a ao quadrado. Todo mundo entende isso que eu quero dizer? Tá claro para todo mundo isso aqui? Pronto. Então, vamos lá. Se você tem essa expressão aqui, essa desse lado, né? Esse lado que tem um x aqui, a gente vai pegar ela e vai fazer o seguinte agora. Quanto é x mais b sobre a, ou b sobre 2a, ao quadrado? Isso daqui todo mundo entende que é x mais b sobre 2a vezes x mais b sobre 2a, certo? X vezes x é x ao quadrado. X mais x vezes b sobre 2a mais b sobre 2a vezes x mais b ao quadrado, que é b vezes b é b ao quadrado, 2a vezes 2a, 4a ao quadrado. Certo? Até aí tudo bem, pessoal? Vou botar para cá. Até aí tudo bem, né? Estão dando continuidade. Ó, eu só fiz pegar, se você pegar e dar continuidade aqui, esse cara vai ser igual a x ao quadrado, mais, tá vendo que esse cara é igual a esse? Certo? Se são iguais, então é simplesmente você multiplicar por 2. Ficaria 2 b sobre 2a vezes x, mais b ao quadrado sobre 4a ao quadrado. Você pode cancelar o 2 com 2 e comparar isso daqui, certo? Com essa expressão bem aqui desse lado, ó. Não são iguais? Não são a mesma expressão? É, porque esse cara bem aqui não ficaria x ao quadrado mais b sobre a x mais b ao quadrado sobre 4a ao quadrado, certo? Isso é igual a essa expressão, não é? Está aqui o x ao quadrado, está aqui o x ao quadrado, está aqui o b sobre ax, e está aqui o b ao quadrado sobre 4a ao quadrado. O que é que significa dizer? Que essa expressão aqui, eu posso escrever ela como sendo x mais b sobre 2a ao quadrado. Isso igual a menos c sobre a mais b ao quadrado sobre 4a ao quadrado. Beleza pura até aí? Belezinha, né? Pronto, aí eu vou fazer a seguinte brincadeira agora. Eu vou multiplicar todo mundo. Opa, não vou multiplicar não, né? Vou tirar a raiz, né? Vocês estão vendo aqui que aqui tem um quadrado aqui desse lado, né? Então, eu vou tirar uma raiz aqui. Certo? Daqui você tira, então, você vai ter x mais b sobre 2a igual a raiz quadrada de
Eu vou botar o b ao quadrado sobre 4a ao quadrado menos c sobre a. Todo mundo entende o que foi feito? Certo? Quando você tem esse valor aqui ao quadrado e você está tirando a raiz, certo? Como é esse cara que está ao quadrado, significa dizer que você pode pegar mais ou menos a raiz. Tanto faz ser positivo como ser negativo, tá? Então, continuando aqui, você teria x mais b sobre 2a igual a mais ou menos a raiz quadrada de b ao quadrado sobre 4a ao quadrado menos c sobre a. Logo, você pode colocar esse x, pode isolar o x, né? E quando você isola o x, deixa eu pegar esse azul, quando você isola o x, você teria x igual a menos b sobre 2a, né, que está positivo, passa para o outro lado negativo, mais ou menos a raiz quadrada de b ao quadrado, 4a ao quadrado, menos c sobre a. Terminou? Ainda não. Então, x vai ser igual a menos b sobre 2a, mais ou menos, né? Aí eu vou fazer o seguinte, ó. Vocês estão vendo que aqui tem uma fração, né? Fração, a soma de frações. Então, o que a gente vai fazer é pegar, tirar um MMC. O MMC de 4a ao quadrado e de a ao quadrado, 4a ao quadrado e de a, obviamente, é 4a ao quadrado. Então, você pode dizer que isso aqui é a raiz quadrada de 4a ao quadrado, embaixo. 4a ao quadrado dividido por 4a ao quadrado é 1. 1 vezes b ao quadrado é b ao quadrado. Menos 4a ao quadrado dividido por a fica quanto? Bom, eu espero que vocês entendam que fica 4a, não é? Então, pessoal, o que, é que a gente vai ter agora? A gente vai ter que x é menos b sobre 2a, mais ou menos. Quanto é a raiz quadrada de 4a ao quadrado? Vamos lá, raiz quadrada, cadê a canetinha? Raiz quadrada de 4a ao quadrado. Raiz de 4 é 2. A raiz de a ao quadrado, obviamente, é a, não é? Então, você teria aqui, ó, a raiz de, o que está em cima, que seria b ao quadrado, menos 4ac, isso dividido por 2a. Portanto, x é igual a menos b, mais ou menos a raiz quadrada de b ao quadrado, menos 4ac, certo? Dividido por 2a. Por que eu posso colocar assim? Porque esse resultado aqui é 2a. Esse daqui também é 2a. Né? Então, essa daí é a famosa fórmula de Bhaskara, né? Opa, apertei errado. A famosa fórmula de Bhaskara. Então, a solução da tua equação, né, da tua equação do segundo grau, ou equação no caso, né, que seria as raízes da tua função do segundo grau, ela é dada por x1 igual a menos b mais a raiz quadrada de b ao quadrado menos 4ac sobre 2a e x2 igual a menos b mais ou menos a raiz quadrada de b ao quadrado menos 4ac sobre 2a. Certo? Então, essa daqui são as raízes da tua equação. Aí, a gente vai fazer uma outra brincadeira aqui, que é o seguinte. Quanto é, brincando aqui com raízes, tá? Quanto é x1 mais x2? Quanto é a soma das raízes? Aí, para a gente poder fazer quanto é a soma das raízes, obviamente, a gente vai ter que somar essas expressões.
tá? Se você somar... Opa, aqui tem mais não, aqui é menos, né, pessoal? Aqui é menos, foi mal, cadê? Cadê a borrachinha? Cadê a borrachinha? Aqui é menos. Foi mal, ó. Pronto. Se você somar essas duas expressões, certo? Você vai ter o seguinte. Você vai ter menos b mais a raiz quadrada de b ao quadrado menos 4ac, certo? Dividido por 2a, mais menos b menos a raiz quadrada de b ao quadrado menos 4ac, dividido por 2a, certo? Uma outra forma da gente escrever isso, eu vou limpar isso aqui, né? Todo mundo já entendeu quem é x1 e quem é x2, né? Entendeu qual é a ideia que a gente está querendo fazer, que é x1 mais x2. Isso aqui é a mesma coisa de ser menos b, mais a raiz quadrada de b ao quadrado menos 4ac, dividido por 2a, mais, aí aqui você vai colocar de novo, menos b, menos a raiz quadrada de b ao quadrado, menos 4ac, menos 4ac, dividido por 2a. Eu não preciso tirar o MMC, porque, repare, ó, aqui tem 2a, e aqui também tem 2a. Então, essas frações não é necessário tirar o MMC, eu posso somar direto. Só que esse valor aqui é positivo, e esse valor aqui é negativo. E o que está dentro são iguais. Então, é como se você estivesse tirando... É como se você estivesse tirando A menos A, né? A menos A é zero. Então, a soma das raízes, x1 mais x2, isso daqui é igual a menos b sobre 2a, menos b sobre 2a. Todo mundo entende que isso aqui é igual a menos b sobre a. Certo? Então, toda vida que você soma as raízes, essa soma de raízes é menos b sobre a. Tá? Continuando essa brincadeira, quanto é o produto das raízes? Certo? Vamos lá. Se a gente pegar agora, for fazer o produto das raízes, quanto é x1 vezes x2? É fácil entender que x1 é menos b, mais, só para pegar espaço aqui, aqui, certo, vamos lá. x1 vezes x2. x1 menos b, mais a raiz quadrada de b ao quadrado menos 4ac, sobre 2a, x2 menos b, menos a raiz quadrada de b ao quadrado menos 4ac, sobre 2a. Fechou isso aqui. É fácil entender. Repare que isso aqui tem um sinal tá positivo, esse está positivo e esse está negativo. Então, todo mundo entende que isso aqui é a mesma coisa de ser A menos B vezes A mais B, não é? Então, é fácil entender, se vocês conseguem entender esse produto notável, é o quadrado do primeiro, né? É esse cara vezes ele mesmo, né? Seria B ao quadrado, porque menos B ao quadrado, o menos com menos daria mais. É o quadrado do primeiro menos o quadrado do segundo. E o quadrado do segundo é B ao quadrado menos 4ac. Todo mundo consegue entender isso? Tá claro para todo mundo isso aqui? Porque esse produto todinho aqui só gera isso. Pronto. Certo. Então, quando você faz essa brincadeira aqui, ó, todo mundo entende que essa brincadeira aqui vai resultar o quê? B ao quadrado menos B ao quadrado, né? E esse menos com menos ficaria mais 4ac, dividido por 4a
ao quadrado. B ao quadrado menos B ao quadrado vai para zero. O 4 vai ficar, então, aqui. Deixa eu botar para cá. Vai ficar, então, 4AC dividido por 4A ao quadrado. É fácil cancelar o 4. 1A cancela com A. E sobrou somente C sobre A. Vamos conferir se a gente fez isso corretamente. Pior que fez. Ah, tá, porque você leva isso aqui ao quadrado, aí tanto faz ser positivo como negativo. Você poderia botar esse menos aqui em evidência, esse menos com menos daria mais. Enfim, tá claro para todo mundo, né? Resultou nisso aqui. Olhando a prova aí. Então, a soma das raízes x1 mais x2 ficou menos b sobre a. O produto das raízes x1 vezes x2 ficou c sobre a. Certo? Tranquilinho, pessoal? Sim, né? Então, eu vou limpar aqui a tela aqui, para a gente poder brincar agora de outra coisa, que é fazer exemplos. Né? A gente vai pegar, vai começar a fazer alguns exemplos. Exemplos de encontrar raiz, depois vamos fazer exemplos de fazer o gráfico. Certo? Pronto. Então, suponha que tua f de x seja igual a x ao quadrado menos 4x mais 4. Vou botar um negócio fácil, né, por enquanto. Depois a gente começa a piorar o sistema. Né? Suponha que isso acontece. Quando você tem isso, tá? Esse tipo de expressão, o que é que você vai fazer? Você pode usar Bhaskara, né, para encontrar as raízes. O que são essas raízes? São pontos onde a f de x é igual a zero. Certo? Para você usar Bhaskara aqui, né, você só pega x, vai dizer que x é igual a menos o b, mais ou menos a raiz quadrada de b ao quadrado menos 4ac, divide isso tudo por 2a. Certo? Obviamente, ali vai ser igual a 4, o b é menos 4, não é isso? Menos 4, mais ou menos, a raiz quadrada de menos 4 ao quadrado, que é 16, menos 4 vezes o menos 4, não, menos 4 da onde? Eu tirei menos 4. É 4. É menos 4 vezes 1 vezes 4, né, que é o C. Dividido tudo por 2A. Então, 2 vezes 1. Até aí, tudo bem, né? Menos com menos. É fácil entender que menos com menos seria mais. Então, aqui ficou 4. Mais ou menos. Raiz de 16 menos 4 vezes 1, 4. 4 vezes 4 é 16. Certo? Dividido por 2. 16 menos 16 é 0, a raiz de 0 é 0, e 4 dividido por 2 é 2. Mas acabei de falar para vocês que vocês têm agora somente uma raiz real. Só que essa raiz real, ela é duplicada, né? Então, o delta, quando é 0, esse cara aqui é o delta, ele foi igual a 0, você tem duas raízes idênticas, certo? Logo, x1 é igual a x2, que é igual a 2. Tá? Quando você encontra a raiz dessa equação, voltando lá para a minha equação original, né, que era f de x igual
x ao quadrado menos 4x mais 4, você pode reescrever essa equação da seguinte forma. Colocar x menos x1 vezes x menos x2. É fácil entender, certo? E nesse caso vai ficar x menos o x1, que é 2, x menos o x2, que é 2. Logo, é x menos 2 ao quadrado. Tá? Belezinha? Quando você vai construir o gráfico dessa função, tá? Vamos construir aqui o gráfico dessa função. Vou botar bem aqui, gráfico. Até agora tá só o filé, né, pessoal? Isso aqui é assunto de quinta série, que vocês sabem, né? Quando a gente vai construir o gráfico dessa função, certo? Você traça os eixos coordenados, o eixo x e o eixo y. Se eu soubesse escrever isso, mas enfim, suponha que isso aqui seja o eixo x e o eixo y. Dúvida só na prova, né? Tá certo. Aí a primeira coisa que você vai fazer é colocar os pontos onde tem raiz, certo? Qual é o ponto que tem raiz? É no 2. E os dois são iguais. A segunda coisa que você vai fazer é olhar se o A é positivo ou negativo. Por que você vai olhar se o A é positivo ou negativo? Para determinar a concavidade. Aqui nesse caso, o A é positivo. Se o A é positivo, a concavidade é para cima, certo? A segunda coisa que você vai olhar, a terceira no caso, qual é o valor de C? Todo mundo está vendo aqui que o valor de C é 4. Então, você vem bem aqui no eixo Y e coloca o valor de C. Beleza? Olhou a parábola, para onde é a parábola? Olhou, encontrou as raízes, olhou o valor de Y, agora é só traçar. Esse caso aqui ficaria uma cor do tipo. Deixa eu botar mais para cá, para ver se eu consigo escrever. Ficaria uma cor do tipo. Passando por cá, isso aqui não é uma reta, tá, pessoal? Isso aqui é parábola. Suponho que isso aqui é um parábola, tá? Beleza pura? Então, esse é o gráfico de vocês. E nesse caso aqui, ó, tá aqui o vértice. Como é que eu determino o x vértice e o y vértice? Né? Quem é o x vértice, quem é o y vértice? É o ponto de máximo ou de mínimo. Como é que a gente determina esse ponto de máximo e de mínimo? É o ponto onde a derivada é igual a zero. Eu vou fazer por derivada aqui, porque eu não lembro como é que faz isso via equação de segundo grau, mas é bom que a gente aprende um pouquinho. Tá? Derivada é simplesmente você pegar a função polinomial, f de x igual a x ao quadrado mais bx mais c, é a derivada de um polinômio, tá? A derivada de um polinômio d dx de um polinômio qualquer, por exemplo, x elevado a n, é simplesmente tu fazer nx elevado a n menos 1. Beleza pura? Isso é a derivada do polinômio. Então, a derivada da tua f de x, d da f de x, vou botar para cá, para a gente poder enxergar, né? Derivada da tua f de x, tá? D da f de x dx é a mesma coisa que você está derivando o que está do outro lado da igualdade, que seria ax ao quadrado mais bx mais c, certo? Obviamente, c aqui você pode ter x elevado a zero, né? Então, isso aqui vai ser igual. Esse é o polinômio. O n, você está vendo que é 2? Então, você desce o 2 e tira 1 do 2. É isso que está dizendo bem aqui na regrinha, ó. Certo? Então, ficou 2ax vezes x. Ó, o a, você não precisa derivar, você só deriva o polinômio. Então, 2 vezes desce o 2, ficou 2x. 2 menos 1 é 1. Mais, o x aqui, a mesma coisa, tem 1. Desce 1. É 1 vezes b. 1 menos 1 é 0. X elevado a 0 é 1. Mais, c. Só que aqui tem x elevado a 0.
né? X elevado a zero, você desce o zero. Zero vezes qualquer coisa é zero, né, nesse caso. Então, a derivada da função do segundo grau, ela é dada somente por 2ax mais b, certo? Para encontrar os pontos máximos, a gente pega a derivada e iguala a derivada a zero, ponto máximo ou de mínimo, tá? Quando você faz isso, significa dizer que zero, opa, tem que escrever, que zero é igual a 2ax mais b. Logo, você tem que x, isso aqui é a equação do primeiro grau, né? Passa esse b para lá, fica negativo, né? Então, ficou menos b. Esse 2ax aqui, esse 2a está multiplicando, passa para o outro lado dividindo, né? Então, esse cara aqui, na realidade, é o x vértice. Certo? Agora, tu pega o x vértice, substitui na função e tu vai obter o y vértice. Como é que tu faz para obter o y vértice? Cadê aqui? Vamos lá aqui. A gente obteve que o x vértice, vamos guardar isso aqui, ó, é menos b sobre 2a. Vamos anotar bem aqui. X vértice é igual a menos b sobre 2a. A f de menos b sobre 2a é igual a A vezes x ao quadrado, que é menos b sobre 2a, mais b vezes x, que é menos b sobre 2a, mais c. Quando você resolve essa brincadeira, né, você vai ter, então, a vezes b ao quadrado sobre 4a ao quadrado, mais, no caso não é mais, é menos, né, menos b ao quadrado sobre 2a, mais c. Todo mundo entende isso que está sendo feito? Quando você continua aqui nessa brincadeira, né, continuando aqui, bom, pessoal, se vocês tiverem dúvidas, vocês perguntem, tá? Se você continuar aqui nessa brincadeira, você pode cortar esse A com esse A. Então, ficou 4b ao quadrado sobre 4a, menos b ao quadrado sobre 2a, mais c. Olha só, você tem b ao quadrado sobre 4a e você tem b sobre 2a, certo? B ao quadrado sobre 2a. Isso aqui é a mesma coisa, ó. Esse cara é igual a esse cara é igual a esse. A diferença está nesse e nesse, certo? Eu posso tirar o MMC disso aqui, ou eu posso fazer o seguinte, que é tirar o MMC geral. Quando você tiver o MMC geral, é fácil entender que é o maior deles aí, não é? É o 4A. Se você tirar o MMC geral, você ficaria com 4A. 4A dividido por 4A é 1. 1 vezes b ao quadrado é b ao quadrado, menos 4a dividido por 2a é fácil entender que é 2, né? Então ficou menos 2b ao quadrado, mais 4ac, né? Porque 4a dividido por 1 é 4, 4a vezes c é 4ac, certo? Continuando aqui, né? Continuando essa brincadeira, a gente tem o seguinte, que é b ao quadrado, opa, porque b ao quadrado menos 2b ao quadrado é fácil, que é menos b ao quadrado, não é? Mais 4ac dividido por 4a. Mas se eu fizer isso aqui, ó, se eu colocar esse menos em evidência, vai ficar b ao quadrado menos 4ac. Todo mundo entende isso que foi feito? Dividido por 4a. Certo? b ao quadrado menos 4ac, isso aqui é delta ao quadrado, não é? É o delta? Não, só o delta, né? Só o delta, você tem razão. Só o delta. Então, isso aqui vai ficar menos delta sobre 4a. Portanto, a gente tem o seguinte, que quando a gente quer determinar o vértice de uma parábola, né? Como é que a gente faz para determinar? Calculo o x vértice. X vértice é menos b sobre 2a,
E o y vértice é igual a menos delta sobre 4a. Belezinha? Então, a gente conseguiu determinar na parábola o x vértice e o y vértice. Certo? Aí, agora eu vou limpar aqui e fazer mais um exemplo. Tá? Para a gente poder dar continuidade. Suponha f de x igual a, vou botar aqui 2x ao quadrado, mais 5x, mais menos 6 aqui, vou botar aqui. Não sei se tem solução não, mas vamos tentar. Né? Agora vamos tentar de uma outra forma. Eu ia somar as raízes e dividir por 2. Certo, porque a soma das raízes, quanto é a soma das raízes? x1 mais x2. É menos b sobre a, certo? Se a soma das raízes é menos b sobre a e o x vértice é igual a menos b sobre 2a, certo? É fácil entender que esse menos b sobre a é a soma das raízes. Portanto, o x vértice é igual à soma das raízes dividido por 2. Né? Não é isso, Davi? Continuando aqui, então, nesse exemplozinho aqui que a gente pegou, eu não sabia desse detalhe da soma das raízes, o x vértice, não. Esse exemplozinho que a gente pegou, então você tem f de x igual a 2x ao quadrado mais 5x menos 6. Aí eu vou fazer a seguinte brincadeira, eu vou colocar esse 2 em evidência. Quando eu coloco 2 em evidência, você vai ficar com x ao quadrado mais 5 sobre 2x menos 3, que é 6 dividido por 2. Todo mundo entende o que foi feito? Ó, se você multiplicar o 2 por x, ficou 2x ao quadrado. Se você multiplicar o 2 por 5, dá 10. Né? 10 dividido por 2 dá 5, tá aqui. E 2 vezes o 3 ficaria 6. Certo? Aí agora eu quero encontrar as raízes dessa equação. Ou seja, eu quero encontrar os pontos onde a minha f de x é igual a zero. Para eu poder fazer isso, é a mesma coisa de eu dizer que você teria, aqui, tá aqui, 2x ao quadrado, 2 vezes x ao quadrado, mais 5 sobre 2x menos 3 igual a zero. Né? Esse 2 está multiplicando, passa para o outro lado dividindo, então 0 dividido por 2 é 0. Ficou, então, x ao quadrado mais 5 sobre 2x menos 3 igual a zero. Tá? Aí a gente vai fazer aquela brincadeira. Quanto é a soma das raízes? A soma das raízes a gente encontrou como sendo menos b sobre a. Certo? Se a soma das raízes é menos b sobre a, então a gente vai ter o seguinte. A gente vai ter que a soma das raízes aqui, você vai pegar e fazer a soma das raízes aqui, x1 eu não sei quem é, x2 eu não sei quem é, vai ser igual a menos 5 sobre 2, que é o valor do b, sobre o valor do a. Certo? E quanto é o produto das raízes? Acho que a gente fez anteriormente, o produto das raízes ficou o quê? C sobre A, foi? x1 vezes x2 é igual a C sobre A. C é menos 3 e o A é 1 ali, né? Então, ficou menos 3 aqui. Aí a gente teria que encontrar uma expressão que, somando, daria menos 5 sobre 2 e uma multiplicação daria 3. Menos 3. Eu não sei se isso aqui, dessa forma, seria mais fácil. Acho que mais fácil mesmo seria calcular pelo delta. Né? Porque pelo jeito que aqui, como tem essa fração, fica tão de imediato. Tá? Fazendo pelo delta, a gente teria lá
a f de x igual a 2x ao quadrado mais 5x menos 6, né? Então, x vai ser igual a menos b, que é 5, mais ou menos a raiz quadrada de 25, que é menos 5 ao quadrado, mais ou menos a raiz quadrada de 25, menos 4 vezes o valor do a, que é 2, vezes o valor do c, que é menos 6. Certo? Isso tudo dividido por 2 vezes o valor do a, que é 2. Então, x vai ser igual a menos 5, mais ou menos a raiz quadrada de 25. 4 está negativo e o 6 está negativo aqui, menos com menos ficaria mais. 4 vezes 2 é 8, 8 vezes 6 dá 48, dividido por 2 vezes 2, que é 4. Né? Então, continuando aqui, o delta, a gente encontrou que ele é maior do que zero, significa dizer que a gente tem duas raízes reais e distintas, né? Então, x5 mais ou menos 48 mais 25 dá 75 menos 2, 73. Se não tem uma raiz exata, né? 73 dividido por 4. 6 vezes 6 é 36, 8 vezes 8 é 64. Então, isso aqui deve dar 8, alguma coisa. Talvez 8,1 ou 8,2. Mais ou menos, está aqui um 8,1. Isso aqui é aproximadamente. Dividido por 4. E você encontra as duas raízes. Certo? Você vai ter uma que é positiva, porque o 8,1 é maior do que 5, e a outra vai ser negativa. Né? Quando você vai construir o gráfico, então, dessa função, é fácil entender que você traça aqui os eixos coordenados, certo? Você traça os eixos coordenados, você vai ter uma raiz negativa, uma raiz positiva, certo? Então, aqui você teria, vamos dizer, o x2, aqui você teria x1. E, além disso, você tem aí que o c é negativo, lá no menos 6. Então, você bota o ponto C, que é o menos 6. Você poderia encontrar o vértice antes de traçar essa parábola, saber se o vértice é mais para cá, né, que provavelmente é mais para cá, antes de traçar a parábola, e depois você traça a parábola. Certo? Esse é o gráfico da tua função, né, do teu parabolóide. Parabolóide não, tua parábola. A parábola seria a parábola girando. Tranquilinho, pessoal? 8,54? Ah, melhor ainda, meu filho. Tentei fazer de cabeça aí, pode acabar errando um pouquinho, né? Aí agora, galerinha, a gente vai fazer uma outra brincadeira, certo? Que é fazer as aplicações, certo? De função de segundo grau. E essas aplicações estão em áreas diferentes. Opa, eu fui demais aqui. Limpar aqui a tela. Você pode perguntar o que seriam essas aplicações, onde é que estão? Por exemplo, a gente vai fazer aplicações agora na física, certo? Essa aplicação na física, né, pegando lá a parte de mecânica, por exemplo, que é simples, antes de lei de Newton, a gente tem o MRUV, movimento retilíneo uniformemente variado, tá? Ou a gente pode ter uma coisinha chamada lançamento oblíquo. Ou a gente pode ter, acho que é assim que se escreve, lançamento oblíquo, ou a gente pode ter lançamento, eu esqueci o nome, que também é na mecânica, todos eles são na mecânica, MRU, lançamento oblíquo. Movimento em duas dimensões, né? Movimento bidimensional, tá? No movimento bidimensional, né, envolvendo as leis da física, que seria a mistura de MRU com MRUV, a gente faz a junção entre função do primeiro grau e função do segundo grau. E também tem o lançamento vertical, que também é uma função do segundo grau, tá? Lançamento vertical. Enfim, então, para poder mostrar isso para vocês, vamos fazer uma brincadeira aqui antes. Vocês estão vendo essa minha tela aqui do Moodle, né? Acho que sim.
Aí tem um programinha, para quem gosta de física e gosta de olhar, chamado PhET, certo? Aí essa parte aqui, só simulações, e tem a parte de simulação em física, né? Eu posso tirar todo mundo aqui que calor, trabalho, luz, eletricidade, deixar só movimento, tá? E aqui só em movimento tem uma parte, que é essa parte de energia em pista de skate, por exemplo, né? A gente pode ver. Tem também a parte aqui que eu quero, a parte de lançamento vertical. Cadê aqui? Lançamento vertical, tá aqui. Lançamento de projéteis. Ó, esse lançamento de projétil a gente controla o ângulo aqui, tá? Aí dependendo do ângulo, a gente vai ter, eu não vou colocar a resistência do ar. A gente tem aqui a velocidade, a gente controla, eu vou botar aqui 10 metros por segundo, a velocidade inicial. E vou atirar a bola, ó. Cadê? Vai, macho. Aqui a altura a gente controla também. Ó, saiu a bolinha. É não. Se você controlar aqui o ângulo, aqui, deixar o ângulo reto, olha o que vai acontecer. Certo? Se você deixar o ângulo de 45 graus, vai acontecer isso aí. Tá? Se você deixar o ângulo de 90 graus, vai acontecer o quê? Ele foi e desceu. Mesmo ponto. Tá? A gente vai estudar um pouquinho essas equações, esse movimento. Né? A ideia aqui é acertar o alvo. Então, para acertar o alvo, você só precisa controlar o ângulo. Né? Aí também tem a velocidade para você controlar. Ó, quanto maior, menor o ângulo aqui, no caso. Não sei se eu botei aqui. É, mais ou menos isso. E todos esses movimentos aqui, se você prestar atenção, todos eles é de parábola, né? Vou botar aqui 45 graus. Vou limpar aqui tudo aqui. Vou jogar aqui, ó. 45 graus fez isso. Vou botar a velocidade aqui maiorzinha aqui. Tá aqui 30. Não, 30 é demais. Tá aqui 15 aqui. Pagar aqui, colocar aqui. Faz isso aqui 45 graus, ó. Dá pra matar um boneco, não? É uma boa ideia. Enfim, tem esse site aqui de lançamento de projetos, certo? E esse FET, que dá para você brincar com várias coisas da física e fazer experimento em casa, computacionalmente, certo? Todos esses experimentos para imitar o que acontece no laboratório, só que você faz isso através de um simulador. A simulação que ele faz é em Java, então dê uma olhada direitinho com calma nesses movimentos, tá? Dá uma zoiada nisso. É sempre bom a gente fazer coisa diferente, que a aprendizagem muda um pouco, né? Então, como vocês viram lá, um lançamento, né, que ele falou, lançamento de foguete, que é o famoso lançamento oblíquo, isso, na realidade, é uma parábola, né? O movimento é uma parábola, né? E isso, todo mundo viu isso no ensino médio, supostamente, tá? E as equações que modulam aquele movimento, né, também é uma função do segundo grau, só que ela é um pouco diferente. Vocês estão acostumados a ver lá o MRUV, por exemplo, como sendo o quê? X de t, que é a função do espaço, e essa função do espaço depende do tempo, como sendo o espaço inicial mais a velocidade inicial, né, obviamente em x, vezes o tempo, mais, no caso não é mais, por conta da gravidade, que a gravidade é descendo, dependendo de como você coloca esse referencial, isso aqui pode ser mais ou menos, tá? Como o referencial está para cima, então isso aqui é menos. Aí se você olhar, esse cara aqui é como se fosse o B, esse daqui é como se fosse o A,
E esse é como se fosse o C, numa função do segundo grau, tá? Então, numa função do segundo grau, ou estudar a função do segundo grau, você tem como aplicação direta o lançamento de foguetes, né? Então, assim, a gente pode pegar, por exemplo, um exemplo da física e tentar resolver esse exemplo da física a partir de função do segundo grau, tá? O que seria isso, por exemplo? Encontrar a distância, certo? Encontrar, por exemplo, como é lá no simulador colocou, ele colocou lá, só para a gente poder exemplificar, vamos pegar os dados que ele colocou lá. Vamos pegar um dado qualquer aqui, eu esqueci, cadê? Esqueci de pegar esses dados aqui, né? Vou pegar esses dados aqui. Ó, se o ângulo, aqui ó, tá, se o ângulo for de 45 graus, certo? Um ângulo de 45 graus de lançamento, ou nem precisa botar um ângulo de 45, botar aqui 90. A velocidade inicial é 30, tá? A gravidade, vamos supor que ela é 10, certo? Então, vou botar aqui, ó, o lançamento é um lançamento vertical, certo? Então, com velocidade inicial igual a 30 metros por segundo, positivo, tá? O que mais? 30 metros por segundo. O espaço inicial é 1 metro, né? O x inicial é 1 metro. X inicial é 1 metro. Eu tenho como encontrar qual é a altura máxima, tendo essas informações? A resposta é, tenho sim, tá? Como é que a gente faria para encontrar a altura máxima, tendo essas informações? Só essas duas informações aqui são necessárias. Primeiro, a gente vai supor que G é igual a 10. Obviamente, é igual a 9,81, né? Dependendo da região. Aí vamos supor que seja 10, aproximadamente 10, só para facilitar a nossa vida. Como o lançamento é vertical, então o lançamento está sendo no eixo Y. É igual, esse aqui não vai ser o Y, vai ser o X0, vai ser o Y0. A Y0 mais V0t menos o meio de GT ao quadrado. Então, o Y vai ser igual. Quem é Y0? É 1. Quem é V0? É 30. Menos o meio de quem é G? Opa, G aqui é 10, não é? A gente colocou 10. E t ao quadrado. Então, y é igual a 1 mais 30t menos 5t ao quadrado. Aí eu quero saber qual é a altura máxima. Mas eu não tenho nenhum dado a mais para me dizer na física, né? Na matemática, no caso, para me dizer como é que eu encontro a altura máxima. Mas na física você tem como dizer isso. Toda vida que você encontra... no valor de y. Toda vida que você encontra... Você fala que a altura máxima significa dizer o seguinte, que a bola está indo com uma certa velocidade, ela vai diminuindo a velocidade até que chegar no ponto onde ela começa a decair, certo? Então, a velocidade está diminuindo, chega nesse ponto, a bola começa a cair, a velocidade começa a aumentar. Então, esse ponto de máximo é um ponto onde a velocidade vira zero e começa a inverter seu sinal, certo? Então, a velocidade final da bola, que a gente quer, nesse caso, é zero. Mas como é que a gente encontra a velocidade? Né? A velocidade final da bola, ela depende da gravidade, né? Depende da aceleração, que é a velocidade inicial menos gt, certo? Então, como a velocidade final é zero, a velocidade inicial é 30, g é 10, ficou t aqui. Logo, 10t é igual a 30. É fácil entender que t é igual a 3 segundos. Então, esse tempo aqui é o tempo que a bola leva para subir, certo? Até a velocidade ficar zero. Aí você vem aqui e substitui esse 3 na expressão anterior. Quando você fizer isso, aí você vai ter a tua altura máxima. Então, o y máximo, certo? O y máximo é igual a 1 mais 30 vezes 3 menos
5 vezes 3 ao quadrado. Isso aqui vai ficar 1 mais 90, menos 5 vezes 9. 5 vezes 9 dá 45, 90 menos 45, 45, mais 1, 46. Então, é 46 metros, certo? Voltando lá no simulador, só para a gente ter ideia, que são as velocidades, que são as componentes, por exemplo, a aceleração, está aqui a aceleração total, que nesse caso não precisa. Aí, se você fizer essa brincadeira, cadê aqui? Deu? Não dá para ver? Não dá para ver não, mas se eu botar aqui só 10 daria para ver, eu acho. Tá ali. Eu queria ver quanto foi que chegou. Não deu não para ver não. Enfim, deu para entender a ideia, né? De como é que seria essa aplicação. Bom, pessoal, ficou alguma dúvida, galerinha? Nenhuma? Eu espero que vocês tenham gostado da aula e que, enfim, função do segundo grau é isso, tá? Essa brincadeirinha aí. Eu vou parar a gravação aqui. Se vocês tiverem alguma dúvida, mais alguma coisa para falar, vou deixar vocês à vontade. Tá?